Olá, pessoal! Sócrates foi um filósofo grego antigo, conhecido por sua sabedoria e métodos de questionamento. Antes de entrarmos nos 3 filtros, vamos entender quem foi Sócrates e por que seus ensinamentos são tão impactantes até os dias de hoje. Sócrates não deixou nenhum registro escrito de suas ideias. Seu legado foi transmitido por seus discípulos, principalmente por Platão. Ele acreditava no poder do diálogo e da reflexão para buscar a verdade. Agora, vamos explorar como Sócrates introduziu os 3 filtros em suas conversas e como isso moldou sua filosofia. O primeiro filtro: a verdade. Sócrates, o venerável filósofo grego, ensinou que a verdade é o primeiro filtro que deve ser aplicado antes de compartilharmos qualquer informação. Mergulharemos mais profundamente nos ensinamentos de Sócrates sobre a importância de buscar a verdade antes de expressarmos nossas ideias. Para Sócrates, a verdade não era apenas uma noção abstrata, era uma luz que guiava o caminho para o entendimento genuíno. Ele instigava seus discípulos a questionar, investigar e buscar uma compreensão mais profunda das coisas antes de aceitar e transmitir qualquer informação. A filosofia socrática sobre a verdade não se limitava apenas à confirmação dos fatos. Sócrates acreditava que, ao buscar a verdade, estamos engajando nossas mentes de maneira crítica e ativa. Isso significa que não devemos aceitar cegamente o que ouvimos. Em vez disso, devemos analisar, questionar e discernir a verdade por meio do raciocínio. Vamos abordar como Sócrates encorajava a humildade intelectual. Ele acreditava que ninguém é detentor absoluto da verdade e que todos têm algo a aprender. Portanto, o processo de buscar a verdade é contínuo e colaborativo. Além disso, Sócrates enfatizava a importância da autoconsciência. Antes de falar, era crucial que uma pessoa se questionasse sobre a autenticidade e fundamentação de suas próprias crenças. Esse autoexame constante não apenas contribuiria para uma compreensão mais profunda da verdade, mas também cultivaria uma abordagem mais responsável e ética na comunicação. Neste tópico, vamos explorar exemplos práticos de como aplicar o primeiro filtro em situações do dia a dia. Desde a verificação de informações antes de compartilhá-las nas redes sociais até a prática da escuta ativa, entenderemos como a filosofia de Sócrates sobre a verdade pode ser uma bússola valiosa em um mundo repleto de informações às vezes duvidosas. Ao compreender e aplicar o primeiro filtro socrático em nossa vida, não apenas contribuímos para uma sociedade mais informada, mas também cultivamos um senso mais profundo de responsabilidade e consciência em nossa comunicação diária. Isso não apenas nos aproxima da verdade, mas também fortalece os alicerces de um diálogo autêntico e construtivo. Em resumo, ao explorarmos o primeiro filtro de Sócrates, convidamos você a refletir sobre como a busca pela verdade pode transformar não apenas a maneira como percebemos o mundo, mas também como nos relacionamos com os outros. A verdade, como Sócrates ensinou, não é apenas um destino, mas sim uma jornada constante de autodescoberta e compreensão mais profunda. O segundo filtro, a bondade. Sócrates, o mestre filósofo, não se contentava apenas com a verdade, ele reconhecia a importância de infundir bondade em nossas palavras e ações. No segundo filtro, exploraremos como Sócrates defendia a ideia de que, além de ser verdadeiro, o que dizemos também deve ser benéfico para os outros. Para Sócrates, a bondade não era apenas uma virtude isolada, mas um componente essencial da comunicação eficaz e ética. Ele incentivava seus discípulos a considerarem o impacto de suas palavras nas pessoas ao seu redor. Isso significava que não bastava falar a verdade, era igualmente vital garantir que nossas palavras contribuíssem para o bem-estar dos outros. Ao adentrarmos neste tópico, vamos explorar como Sócrates promovia a ideia de uma comunicação construtiva. Ele acreditava que, ao expressarmos pensamentos e opiniões, deveríamos fazê-lo de maneira que elevasse e enriquecesse o diálogo. Isso implica em escolher palavras que inspirem, encorajem e promovam a compreensão mútua. A filosofia socrática sobre a bondade na comunicação vai além do simples evitar de palavras ofensivas.
Ela se estende ao cultivo de empatia, compaixão e respeito nas interações diárias. Sócrates enfatizava que, ao incorporarmos a bondade em nossas palavras, contribuímos para um ambiente mais saudável e harmonioso. Além disso, exploraremos como Sócrates encorajava seus discípulos a considerarem as intenções por trás de suas palavras. Não se tratava apenas do que era dito, mas também de por que era dito. Isso nos leva a uma profunda reflexão sobre nossas motivações ao comunicar, promovendo uma abordagem mais consciente e ética na expressão de nossas ideias. Ao aplicar o segundo filtro na vida cotidiana, percebemos que a bondade na comunicação não apenas beneficia os outros, mas também fortalece os laços interpessoais. Este tópico nos convida a refletir sobre como nossas palavras podem ser ferramentas poderosas para construir, em vez de destruir, pontes entre as pessoas. Em resumo, ao explorar o segundo filtro de Sócrates, convidamos você a considerar como a bondade na comunicação pode ser uma força transformadora em nossas vidas. Como Sócrates ensinou, a verdade acompanhada da bondade não apenas ilumina, mas também aquece, tornando nossa jornada filosófica mais significativa e humana. O terceiro filtro, a necessidade. Adentramos no terceiro filtro socrático, que aborda a necessidade. Sócrates, sempre perspicaz em suas reflexões, argumentava que além de ser verdadeiro e benéfico, aquilo que comunicamos deve ter um propósito e relevância. Vamos explorar mais profundamente como a filosofia socrática da necessidade pode transformar a maneira como nos expressamos. Para Sócrates, a necessidade na comunicação estava intrinsecamente ligada à eficácia. Ele instigava seus discípulos a questionarem se suas palavras eram essenciais para o entendimento da mensagem ou se poderiam ser omitidas sem comprometer a clareza. Esse filtro buscava evitar excessos verbais e garantir que a comunicação fosse direta e impactante. Ao explorar este tópico, vamos mergulhar nas nuances da necessidade na expressão. Sócrates não propunha um silêncio absoluto, pelo contrário, ele incentivava a escolha cuidadosa de palavras e a ponderação sobre quando e como compartilhá-las. Isso envolve uma avaliação consciente da relevância das mensagens, considerando o contexto e as necessidades do momento. A filosofia socrática da necessidade também nos conduz a refletir sobre o valor do silêncio. Sócrates acreditava que em certas situações, o não dizer algo poderia ser tão significativo quanto dizer. Isso ressalta a importância de discernir entre a necessidade de falar e a necessidade de ouvir, contribuindo para um diálogo mais equilibrado e construtivo. Vamos explorar como Sócrates, ao aplicar o terceiro filtro, visava uma comunicação mais focada e impactante. Ele incentivava a clareza na expressão, destacando que a necessidade na comunicação não apenas aprimora a compreensão, mas também preserva a atenção e o interesse do interlocutor. Além disso, abordaremos como a filosofia da necessidade na comunicação pode ser aplicada em diversas áreas da vida, desde situações cotidianas até ambientes profissionais. Como escolhemos nossas palavras e a forma como as entregamos muitas vezes determina a eficácia de nossa comunicação, e Sócrates nos oferece uma abordagem ponderada para aprimorar esse aspecto. Ao finalizar este tópico, esperamos que você compreenda como a necessidade na comunicação não apenas aprimora a clareza, mas também contribui para uma comunicação mais assertiva e impactante. A filosofia socrática nos lembra que nossas palavras têm peso e significado, e ao aplicar o terceiro filtro, podemos tornar nossa expressão uma ferramenta mais precisa e valiosa em nossa jornada filosófica e interpessoal. Aplicando os três filtros na atualidade. Agora vamos conectar os ensinamentos de Sócrates sobre os três filtros à complexidade do mundo atual e explorar como podemos aplicar essa filosofia em nossa vida cotidiana. Sócrates não viveu na era digital, mas sua sabedoria transcende o tempo, oferecendo insights valiosos para enfrentar os desafios contemporâneos. Nossa sociedade moderna está inundada por uma avalanche de informações, muitas vezes carregadas de falsidades, superficialidades e excessos verbais.
Nesse cenário, os 3 filtros de Sócrates emergem como guias preciosos para navegar nesse mar de dados e aprimorar nossa comunicação. Começaremos examinando a aplicação do primeiro filtro, a busca pela verdade, em um mundo repleto de notícias falsas e desinformação. Discutiremos estratégias práticas para verificar fontes, questionar informações e promover uma cultura de discernimento, incentivando a todos a serem consumidores críticos de conteúdo. No contexto da bondade, exploraremos como podemos promover uma comunicação online mais saudável e construtiva. Diante do anonimato proporcionado pela internet, Sócrates nos lembra da importância de não apenas ser verdadeiro, mas também de infundir nossas interações com empatia e respeito. Vamos discutir como construir pontes em vez de muros nas redes sociais e outros espaços virtuais. Ao aplicar o terceiro filtro, a necessidade, na era da informação rápida e constante, discutiremos como podemos aprimorar nossa comunicação para que seja mais eficaz e relevante. Como podemos evitar a dispersão de mensagens desnecessárias e focar no essencial, especialmente quando a atenção é um recurso escasso. Vamos explorar exemplos práticos de como os 3 filtros podem ser incorporados em situações cotidianas, desde conversas informais até interações mais formais. Como podemos tornar nossas interações mais significativas, evitando ruídos desnecessários e promovendo um diálogo mais profundo e autêntico? Além disso, vamos abordar como a filosofia socrática pode ser aplicada em ambientes profissionais, promovendo uma comunicação mais eficiente, ética e colaborativa. Como líderes e colaboradores podem beneficiar-se dos 3 filtros para construir relações mais sólidas e produtivas? Ao final, pretendemos oferecer não apenas uma compreensão teórica, mas também ferramentas práticas para incorporar os 3 filtros de Sócrates em nossas vidas diárias. A filosofia atemporal do mestre grego pode, de fato, iluminar nosso caminho na busca por uma comunicação mais autêntica e significativa na era moderna. Espero que tenham desfrutado dessa exploração dos 3 filtros de Sócrates. Se encontraram valor nessa jornada, não se esqueçam de compartilhar com seus amigos e familiares. Deixe seus comentários abaixo e, claro, inscreva-se para mais conteúdos filosóficos e enriquecedores. Obrigado por estar conosco.